Tamo aí, galera, tamo aí pra mais um React. E olha só, hein? Olha só, hein? Perdão, diga lá, Sentiu. Pois é, Henry Bugalho, que nunca me citou, agora meteu logo 3 vezes, né? Esse que vos fala na capa dos videozinhos lá do seu canal. Eu dei uma rolada lá, né? E ele já teve melhor, hein? Da sua audiência, já teve melhor da sua audiência, então aí deve estar na labuta também, né? Não tá fácil pra malandro, não é isso? Mas me parece que de fato ele sentiu. Vou pedir música no Fantástico, não é isso? Vou pedir música lá no canal do Henry Bugalho, porque ele meteu 3 vídeos em sequência com a minha face em sua thumbnail. É isso, é do jogo, né? É do jogo. Eu respondi ele aqui, aliás, já respondi ele várias vezes, mas ele sempre me ignorou, né? Talvez porque é aquela coisa, né? A gente ignora, né, aquele peixe pequeno, né, e responde o peixe grande, não é isso? E não que eu seja um peixe grande, mas pelos números dele, eu acho que nós estamos meio parecidos. Antes, quando eu comecei a respondê-lo com muito mais elegância e educação do que na última vez, eu tinha lá vídeos que pegavam, sei lá, 5K, alguma coisa assim, e ele estava bastante melhor do que ele está hoje, então talvez por isso na época ele não me respondeu, e talvez pelo fato de terem mudado as coisas, agora ele meteu logo 3 vídeos, né, com a minha cara na thumbnail em sequência, não é isso? Então, beleza, né, sinal de que agora então ele me notou, né? Fui notado pelo Henry Bugalho, né? Digam aí nos comentários, será que ele sentiu? Será que ele sentiu? Eu já imagino, né? Deve rolar um bingo aí, né? Fanático, ele falou fanático? Será que ele falou fanático? O que mais que ele deve ter falado? Dogmático, dogmático ele gosta muito, não é isso? Quem sabe citou trotskistas, né? Já puxou a cartada de trotskista também para dizer que seriam os marxistas melhorzinhos, não é isso? Bom, eu tenho uma opinião por quê, mas como eu quero paz no meu coração, se é que vocês me entendem, não vou entrar neste debate. Mas vamos ver, fiquei curioso. Galera, ele meteu logo 3 vídeos, né? Meteu logo 3 vídeos, né? E eu fiquei curioso. Confesso, fiquei curioso, tá bom? E vou assistir aqui pela primeira vez com vocês, justamente porque eu fiquei curioso. Sem mais enrolação, então vamos ver esse, que ele botou no título aqui, Humberto Matos esmigalhou Henry Bugalho. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Obviamente uma ironia aqui deste filósofo e escritor. Vamos ver o que o filósofo e escritor Henry Bugalho tá falando aqui. Desse que vos fala, hein? Vamos lá. Enfim, estou de volta das férias. Eu tava precisando, fazia muito tempo que eu não tirava um descanso aí, então eu passei os últimos, sei lá, 10, 12 dias em viagem e agora estou de volta a casa e vamos começar com conteúdo aqui que estava circulando esses dias e eu quero abordar com vocês porque aparentemente tem um youtuber que fez vídeo sobre mim e ele me destruiu na argumentação, né? Ele me desmontou na argumentação e eu quero mostrar pra vocês aqui... Eu sempre falo isso, né, galera? Eu vou agora destruir os meus adversários na argumentação. Sempre digo isso, né, galera? Mas vamos lá, vamos lá. Que ele disse, né, o que ele falou sobre mim, alguns pontos que ele recortou aqui, né, são vídeos que ele recortou e publicou no canal dele, então eu imagino que nesses vídeos ele pense que fez uma boa argumentação, então eu quero mostrar pra vocês esses trechos e a gente vai pensar aqui quais são os recursos utilizados por ele pra entender como ele fez uma tremenda argumentação aqui, devastadora, e acabou com todos os meus argumentos, né. Então vamos ver aqui, tanto no vídeo de hoje quanto de amanhã, 2 recortes feitos pelo Humberto Matos, que tem um canal no YouTube, ele Poxa, já fiquei chateado, podia ter pegado um trecho do vídeo, né, porque recorte, né, recorte, sabe que ele pegou lá no canal de cortes? Eu tenho um canal de cortes, galera, aí ó, fica a dica, canal de cortes aí, dê uma força, canal da Gabi, que vocês conhecem aí do chat, né, canal de cortes, se você ainda não tá inscrito, se inscreve lá, né, sai os cortezinhos lá, né, porque aqui o canal é concentrado mais em vídeos mais longos. Comunista, né, e ele faz conteúdos aqui, aparentemente reagindo a outros youtubers, tentando provar como são um bando de liberais safados. Então eu vou pegar um trecho primeiro aqui, a gente vai analisar alguns pontos, só lembrando que esses vídeos aqui, assim como outros que eu tenho feito com essa pegada, são vídeos sobre as falas específicas do Humberto Matos nesse contexto aí, nessa fala dele, né, não é uma análise sobre o Humberto Matos, porque eu não conheço o trabalho dele, não acompanho, não é uma análise sobre as ideias que ele defende no geral, mas sobre aquilo que ele disse nesse recorte, nesse trecho específico, e como ele usa ali os recursos retóricos ou argumentativos para defender suas ideias. Vamos ver juntos aqui esse trechinho e depois pensarmos alguns pontos sobre isso. A gente também tem que deixar o bilionário lutar pelo seu bem. Peraí. Só um pouquinho, chat.
Vocês estão vendo ali, escrito ali vermelhinho ali, ó, assista na íntegra na aba vídeos aqui do canal, vocês estão vendo ali? Isso aí porque isso é um vídeo dos shorts do YouTube, né? Que, pra quem tá perdidão no rolê, no short de YouTube você tem vídeos de até 1 minuto, né? E eu não consigo fazer vídeo de 1 minuto, tá, galera? Não tem. Já é bastante difícil fazer vídeos de 3 minutos e meio, 2 minutos e meio pra postar lá no Insta, pra postar no TikTok, tá? Eu posto nos shorts porque o YouTube, enfim, demanda isso da gente, né? Pra ajudar no engajamento do canal. Por isso que eu coloco aquela tarja ali, porque esses vídeos eles não são editados para aquele formato, tá? Então, assim, não tem como saber contexto do que eu tô falando, tá? Porque corta no meio, sabe? Às vezes o vídeo fica até ruim de entender mesmo, saca? Porque eu uso isso aí tipo um trailer, sabe? Vou passar um trailer do canal, do vídeo pra galera que se interessou no que eu tava falando e pro vídeo que eu falo disso, tá? É uma pena, né, Henry? Porra, aí depois, né, eu vou tentar não coringar hoje, que ele deve ter falado pra caramba que eu coringuei, né? Se ele não falou nesse vídeo, deve ter falado nos outros. Mas o cara não ajuda eu a ajudar ele, né? Porque aí eu não quero dizer que ele é desonesto, aí ele pega pra fazer uma análise do discurso no contexto, um vídeo que é praticamente impossível de você conseguir entender o contexto, né? Ele fez todo aquele xixi, olha só como eu sou um cara ponderado, né? Eu vou aqui, não conheço o Humberto, blá blá blá, vou fazer apenas uma análise desse trecho específico. Aí pega um recorte de 1 minuto, que é bastante difícil de se tirar qualquer tipo de contexto aí sem ter visto pelo menos um corte maior, um trecho maior do vídeo, quiçá o vídeo inteiro lá, que tinha 1 hora, né? Então, começamos bem, né, senhor Henry Bugalho? Começamos bem. Tem que deixar o bilionário lutar pelo seu direito de ferrar com o planeta, pegar uma nave e ir embora, quando isso aqui explodir. A gente tem que deixar o bilionário lutar por isso, né? Para mim, não dá para abrir brecha para nenhum tipo de visão autoritária ou de visão que queira determinar qual é o caminho correto. A única visão autoritária que ele defende é a do modelo capitalista. Primeiro, é uma categoria inválida, vazia, indeterminada. Até porque, se a gente se utilizar das determinações utilizadas pelos defensores da categoria de totalitarismo, nós teríamos que aplicar essa categoria ao capitalismo. Então, se alguma coisa é totalitária, esta coisa é o capitalismo. Aí esse totalitarismo, figuras que nem o Henry defendem. O mundo ideal não é um mundo só de esquerda, não. O mundo ideal é um mundo no qual diferentes grupos podem participar desse jogo político, podem, sabe, chegar a um consenso, podem divergir, podem lutar. O mundo ideal é a política dos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Isso é democracia. Bem, vamos começar aqui sobre a resposta que o Humberto deu sobre a minha fala de que eu achava que não poderíamos dar brecha, né, nenhuma brecha para visões autoritárias. E aí, quando... Entendeu? Olha como começa já bastante complicado. Eu nem vi o que ele falou ainda, mas assim, gente, vocês viram o short ali, né? Dá pra dizer que tem ali a minha resposta sobre essa visão dele? Vocês estão ligados que é impossível, né? Você dizer que ali tem a minha resposta. Bom, vamos ver o que ele vai dizer a partir daqueles poucos segundos ali que eu trato desse aspecto que ele vai falar aqui agora, né? E depois, né? Não quer que eu chame ele de desonesto, mas vamos lá. Quando você usa um modificador ou um quantificador lógico como todos ou nenhum, isso se refere a uma proposição universal, ou seja, que não há exceções. Se você fala todo ser humano é mortal, você não abre exceção, não há nenhuma possibilidade. Então, assim, todos prevê todos, né? E nenhum prevê nenhum. Se você fala nenhum ser humano é imortal, você não está abrindo brecha para nenhuma exceção. Nenhum ser humano vai viver para sempre. Então, quando eu utilizo, né, aqui a minha fala, né, quando eu utilizo esse codificador e digo que não acho que a gente possa abrir brecha para nenhuma visão autoritária, isso inclui essa suposta visão autoritária que Humberto Matos tem em mente. Então, é nenhuma visão autoritária. É claro que ele não explica o que seria a visão autoritária do capitalismo, nesse trecho pelo menos, né, nesse recorte, mas não há brecha para isso também. Claro que há forças autoritárias no interior... Bom, assim... Até agora ele não disse nada com nada, né? Não falou nada sobre o que eu disse, nem sobre o que ele disse. Depois vocês voltem ali pra vocês não dizer que eu tô cortando ele no meio. Mas antes que eu me esqueça, eu quero dizer o seguinte. Eu tô tentando lembrar do contexto daqueles cortes ali que ele tentou interpretar o que eu disse. E eu tô falando, na verdade, que o Henry gosta muito de utilizar enquanto uma linha argumentativa para desqualificar, né, as experiências socialistas, a categoria de totalitarismo. E eu tô dizendo, e eu falo no meu vídeo, que eu gravei uma série de vídeos aqui no canal, com 3 vídeos, né, baseado em textos, tá aqui para todo mundo ver, que é onde eu explico com mais pormenores o que é essa categoria de totalitarismo, por que ela é uma categoria esvaziada, e no limite, se for aplicado aquilo que
a Hannah Arendt, ou o Friedrich lá e Brzezinski, acho que é esse o nome dos autores que eu trabalho na série. Se for aplicar o que eles estão dizendo lá, ou depois até mesmo a recalchutada lá, que é a Annie Applebaum, acho que esse é o nome dela, também deu na categoria, no limite a gente pode aplicar essa categoria ao capitalismo, de tão indeterminada que ela é. Né? Ou seja, a gente já tem outras categorias, né, outras ferramentas de análise sociológica que dão conta daquilo que a categoria de totalitarismo procura dar conta. Então você tem a categoria do fascismo, você tem a categoria do autoritarismo, né? Então a categoria do totalitarismo, ela acaba, tá? Que ela não tem serventia sociológica. É isso que eu tô falando naquele ponto ali. Tá? Mas não dá para perceber isso naquele trecho tão curto, porque enfim, ele pegou um short, tá? De democracias que são capitalistas. É claro que há também forças autoritárias no interior de corporações capitalistas, mas eu, pessoalmente, também acho que essas visões devem ser condenadas, criticadas. Não, mas não é só em corporações capitalistas que tem autoritarismo, é justamente isso que a gente fala ali. O capitalismo, na verdade, ele é por si só um regime baseado na exploração. Essa exploração, ela só consegue existir em função de um aparato que força a classe trabalhadora a entregar parte do produto do seu trabalho, que são os aparatos de Estado, né, de aplicação da violência cotidiana. Então, por isso que nós, marxistas, dizemos assim, olha, se há Estado, né, há alguma forma de ditadura, porque o Estado, ele é a representação, né, a formatação da classe dominante organizada, e nele estão constituídos os aparatos, né, de aplicação da violência cotidiana que servem para que a classe trabalhadora continue entregando parte do produto do seu trabalho para a classe dominante. Tá? Então, essa é a nossa visão do Estado. Quando eu falo brecha para nenhuma visão autoritária, isso inclui também visões ou vozes autoritárias no interior do capitalismo. Que fique claro isso aqui, né? Aqui não é nem questão... Essa é uma das nossas diferenças, que eu coloquei lá naquele vídeo longo de 1 hora, né? Para nós, marxistas, todo o capitalismo é autoritário. Todo o capitalismo é autoritário. Isso para nós é muito flagrante na sociedade. Vocês conseguem compreender? De ponto que há um direito para o pobre, um direito para o rico, que há um espaço público para o pobre, um espaço público para o rico, que existem determinadas coisas que o pobre consome, outras que o rico consome. Então nós vivemos num estado de apartheid. Esse estado de apartheid no capitalismo ele pode ser mais ou menos intenso, mas ele é sempre presente. Né? E esse é um dos problemas da categoria de totalitarismo que embasa muito da linha do Henry. Que ele fala nessa questão do autoritarismo, né? Mas você tem que quantificar isso. E aí você pode ter momentos mais ou menos autoritários, estados mais ou menos autoritários, isso vai depender do lugar, vai depender da conjuntura, mas todos sempre são. Por isso é uma determinação muito pobre, entende? Uma determinação muito pobre para caracterizar uma categoria. Mas também é uma questão de língua portuguesa. O que quer dizer todos, nenhum e alguns na língua portuguesa, né? Então me parece aqui uma tática bastante desonesta para tentar alterar o sentido daquilo que eu disse nesse trecho que ele utilizou como referência. Portanto, só para reforçar aqui, repudio aqui visão autoritária no capitalismo, né? Repudio visão autoritária stalinista, que eu suponho que seja uma visão que Humberto Matos defende, como a gente vai ver aqui mais adiante. Repudio uma visão autoritária fundamentalista. Agora é assim, eu sou um stalinismo, né? Poxa, tudo culpa do camarada Koba. Sou um stalinismo. Começamos no bingo, mas vamos lá. Religiosa, teocrática, repudia uma visão autoritária de qualquer vertente da extrema-direita. Então, assim, que fique bem claro. Um dos argumentos centrais do meu vídeo todo, de 1 hora, não esse 1 minuto que ele está reagindo aí, é justamente essa. Ele tem esse discurso de dizer que ele é contra o autoritarismo, ao mesmo tempo que ele defende com unhas e dentes esse modelo. Né, que ele nega defender, mas o fato é, se ele é uma pessoa, né, anticomunista, se comporta como um anticomunista, né, que acha violento, acha, vamos dizer assim, despreza a ideia de um processo revolucionário, como no vídeo que eu reagi, que gerou todo
ressentimento do Henry. Desculpa, Henry. Se você assistir esse vídeo agora, desculpa, Henry, tá? Tô tentando ser mais calmo e não pistolar muito, tá? Eu pistolei muito porque é o seguinte, é irritante, entendeu? É irritante simplesmente essa coisa meio alma cebosa, assim, sabe? De olha só como eu sou ponderado, sensato, quando na verdade eu tô falando um monte de besteira, né? E aí, evidentemente, às vezes eu perco a paciência. Mas enfim, perdi a linha do que eu tava falando aqui, mas vamos ver se eu lembro quando eu soltar aqui, eu volto. A gente deve, na minha opinião pelo menos, né, repudiar todo tipo de visão autoritária, incluindo no capitalismo. Daí vem uma parte interessante aqui, né, uma alteração, na verdade, em relação àquilo que eu disse, quando ele muda o termo de autoritarismo ou de visão autoritária para totalitarismo, sendo que eu nem sequer menciono esse conceito de totalitarismo nesse vídeo que ele usa como referência. Então, ele não fala de fato totalitarismo no vídeo, mas no contexto que eu tava falando ali, a partir, né, dessa ideia de encontrar autoritarismos em todos os lugares, eu disse algo que ele já defendeu muitas vezes no canal dele, tá? E eu já reagi em outros vídeos aqui justamente falando dessa visão dele, que essa base, vamos dizer assim, que ele parte da ideia do totalitarismo, de colocar sempre uma certa equivalência entre a experiência socialista e a experiência nazifascista, por exemplo, né? Não sei se ele ainda sustenta isso, mas enfim, já deu muitas vezes a entender isso. E é isso que eu tô falando no contexto do vídeo que ele tá aqui olhando um corte de 1 minuto. Ele passa a atacar algo que não foi dito, algo que não foi, sabe, apresentado em nenhum momento, em nenhum vídeo meu recente, pelo menos, que é essa visão de totalitarismo. E daí ele fala o seguinte aqui, né? Se alguma coisa é totalitária, esta coisa é o capitalismo. Quem está falando em totalitarismo aqui? É apenas Humberto. Então, assim, ele passa a atacar algo que não foi dito. Ah, então tá, ele não aceita mais a tese do totalitarismo. Isso, convencemos o Henry Bugalho. É isso? Ele tá dizendo aqui que não... Esqueceu a Hannah Arendt. Olha, eu duvidei, mas tudo bem. Essa é uma tática. Se for isso, tudo bem, tá? E não usa mais totalitarismo. Entendeu que é uma categoria ruim, né? Pouco determinada, né? Entendeu isso? Bacana, se é isso, bacana. As pessoas podem mudar, né? Também podem mudar, vai saber. Bem recorrente, na verdade, em muitos debates, que se chama falácia do espantalho, né? É uma coisa muito comum, que é quando você passa a atacar uma versão distorcida do que foi dito. Nesse caso, nem sequer é uma versão distorcida, porque isso nem sequer foi dito. Então ele passa a atacar uma coisa que não está no debate, que é a ideia de totalitarismo. O problema é que ele fala assim, olha, segundo determinações de totalitarismo, e isso poderia ser aplicado ao capitalismo. E aí a pergunta que a gente pode levantar aqui, né, o que a gente pode suscitar nesse vídeo aqui, é a quais determinações que ele se refere. Porque ele não apresenta uma definição de totalitarismo, ele não faz isso, a gente não sabe. Porque eu citei o vídeo pra galera ver, são 3 vídeos, na verdade, é uma série, tá? Então, assim, porque é um assunto que requer um pouquinho mais de fôlego, eu não ia explicar tudo naquele vídeo, eu só recomendei as pessoas olharem a série, tá bom? O que ele está querendo dizer aqui, a gente não sabe se ele está usando um referencial da Hannah Arendt, por exemplo, que tem um livro, né, sobre esse tópico, que se chama As Origens do Totalitarismo, no qual ela trabalha com a ideia de que tanto o regime nazista quanto a União Soviética do Stalin seriam regimes totalitários, porque visavam um controle total da sociedade. Sim, usa esse livro na série também, mas não só. Todas as esferas, na pública, na privada. Então, assim, não sei se ele se refere a essa visão da Hannah Arendt, não sei se ele usa algum outro referencial. Aparentemente, ele tira uma definição de totalitarismo. Friedrich e Brzezinski usa também, e depois usa na série também um pouquinho de Annie Applebaum, tá? Se eu não me engano, era um... Não lembro se era uma introdução ou um prefácio, né, onde ela resgata um pouco dessa questão da categoria do totalitarismo e tenta resolver ali alguns dos problemas deixados pela Hannah Arendt, né? O Friedrich Brzezinski, porque na verdade totalitarismo ele é uma expressão polissêmica, tá? A categorização clássica eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas é Friedrich e Brzezinski, uma coisa assim. São 2 autores, tá? Que vão fazer um jogralzinho ali com alguma sistematização, tá? A respeito disso. A Hannah Arendt trabalha um pouco melhor, né? Trata um pouco melhor com a categoria, mas ainda assim tem aqueles elementos ali, ela vai um pouco além, e depois a Annie Applebaum vai mais recentemente também trata um pouco, outros autores também tratam um pouco mais disso, mas eu basicamente tratei desses 13 e tratei com uma crítica do Losurdo, tá? De um texto chamado Crítica à Categoria de Totalitarismo, que é o trabalho nessa série de vídeos que eu utilizei aí para falar isso que o Henry está criticando. Mas agora até fiquei curioso, vamos ver o que ele vai dizer a partir disso. Cu dele, porque simplesmente isso não está de acordo com nenhuma definição clássica ou as determinações... eu tirei do cu disso, tá? Então tá, vamos lá, ele vai falar aqui, eu vou explicar. Vamos ver se eu lembro, faz tempo, esse vídeo deve ter uns 4 anos talvez, mas vamos lá, eu vou tentar lembrar. Que a gente conhece. Por exemplo, né, a gente tem uma definição aqui que é a mais utilizada atualmente, que é a mais debatida, que é a do Karl Joachim Friedrich e do Zbigniew
Brzezinski. Um Brzezinski, de 1965, que é justamente isso aí, tá? E outra, não é a melhor referência, tem referência muito mais atualizada a respeito disso, tá? Aliás, mas enfim, é a mesma referência que eu estudei, vamos ver. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Uhum. Eu quero apresentar para vocês aqui qual é a definição do Friedrich e do Brzezinski, porque, como eu falei, é a definição mais debatida. Há muitas controvérsias, muito debate em torno da questão do totalitarismo. Há pessoas que recusam essa definição, há pessoas que adotam, mas a definição que a gente tem padrão Mas tá bom, olha, o Henry, né, deu uma estudada, mas vamos lá. para isso é a seguinte, eu vou ler para vocês aqui e depois vamos pensar aqui como isso poderia ser aplicado a nações democráticas capitalistas, né? Vamos começar aqui, olha. Todas as ditaduras totalitárias geralmente possuem o seguinte. Uma elaborada ideologia composta por um corpo oficial de doutrina que abrange todos os aspectos vitais da existência humana, a qual todos que vivem naquela sociedade deveriam aderir, pelo menos passivamente. Essa ideologia... Então, não é justamente isso que a gente chama de ideologia em Marx, né? Os aparatos de dominação ideológica são dominados pelos capitalistas, o Estado é dominado pelos capitalistas, as mídias são dominadas pelos capitalistas, a religião, né, também é um instrumento que ratifica uma estrutura social hierarquizada, não é isso? O capitalismo controla todo esse ideário, não é isso? Isso não é o Humberto tá falando, tá, gente? Que nem eu disse, esses argumentos que eu tô dizendo ali, isso aí é do texto do Losurdo, tá? Que tá fazendo uma crítica justamente a esse texto do Friedrich e Brzezinski, sei lá se é assim que se pronuncia, tá bom? Mas vamos lá. Caracteristicamente focada e projetada em direção ao estado final perfeito da humanidade. Ou seja, ela contém uma reivindicação milenarista, baseada em uma rejeição radical da sociedade existente. Se ele tá lendo na Wikipédia, porque sim, é um pouco... Eles apresentam ao longo do texto, tá? Esses dois autores aí que ele tá citando. Eu não vou conseguir me lembrar agora. Eu vou deixar aqui embaixo a série de vídeos que eu tô falando, tá? E assistam o vídeo 2, se vocês tiverem preguiça de assistir os 3, assistam o vídeo 2, que é o vídeo que eu falo especificamente desse texto aí que o Henry Bugalho tá falando. E aí eles apresentam no texto 5 ou 6 pontos para apresentar a categoria de totalitarismo. Então seriam as determinações do que seria o totalitarismo, né? Então eles falam em autoritarismo de Estado, eles falam no Estado controlador da economia, eles falam em controle ideológico. Eu não vou conseguir me lembrar todos, mas enfim, não é assim tão condensado que nem essa definição que ele está dando aí. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. 2. Um único partido de massa, tipicamente liderado por um homem ou ditador, entre aspas, e composto por uma porcentagem relativamente pequena. Então, qual é o argumento do Losurdo em relação a isso? Tá? Você pode ter uma ditadura, onde você vai ter um partido, 2, ou por exemplo, que nem era na ditadura no Brasil aqui, né? 64 em diante ali. Você tinha 2 partidos, mas era um partido do governo, o outro que foi criado apenas para sustentar uma aparência de democracia. A gente tem alguma coisa parecida até hoje nos Estados Unidos, não é isso? Nos Estados Unidos nós temos 2 faces da mesma moeda disputando as eleições, né? Então você não tem um partido único, né? Como na União Soviética, por exemplo, que é o que a Hannah Arendt lá depois vai argumentar, se bem que ela diz que o totalitarismo acaba quando Stalin morre, depois já não é mais totalitarismo, é só um Estado autoritário mesmo, etc. Ou você pode ter algo como a gente tem hoje no Brasil, não é isso? Algum partido que não seja um partido da ordem burguesa tem condições de assumir o controle político do Brasil? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ainda ontem eu estava falando justamente disso, olha, o senador lá do MDB, lá do Ceará, né, Eunício, se eu não me engano o nome dele, agora me fugiu aqui, estava cobrando o governo do PT, dizendo que o programa que está sendo aplicado é o programa do candidato que perdeu as eleições. Tá entendendo? Então, o que eu argumento aí, por isso que é um nível mais abstrato de entendimento, e talvez seja por isso que o Henry não consegue compreender, e ele não vê da onde, por isso que ele está dizendo que eu tirei do cu, é justamente dizer assim, olha, o capitalismo ele é tão autoritário, nesse sentido, que ele impõe isso, você não consegue mudar o programa político. Compreende o que eu estou querendo dizer? Você não consegue mudar o programa político, porque se de fato um grupo político disposto a mudar o programa político vence as eleições,
o próprio Estado burguês, ou seja, o Estado que sustenta as relações capitalistas de produção, portanto, o Estado capitalista, se vocês preferirem, se articula para derrubar esse projeto político que vai contra os interesses do capital. O Henry, como ele não entende, tá, não aceita ou não concorda, né, com a visão marxista de mundo, com a visão do materialismo histórico e dialético, ele não percebe, né, que o capital pauta o conjunto, né, das relações sociais, políticas e econômicas na sociedade. Por isso que eu fiquei tão puto no vídeo que eu reagi a ele, que gerou esse hat-trick aí, né, meu no canal dele aí, com 3 vídeos em sequência, que me deixou muito puto quando ele vai falar lá daquele documento liberal lá, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, se não me engano é isso que ele estava recitando lá. Quando ele fala do direito de propriedade, que eu fico puto da cara, já era final do vídeo, ele já tinha falado um monte de merda, eu já tava 1 hora ouvindo ele falar merda. Eu digo justamente isso, a partir do momento que você garante o direito de propriedade privada dos meios de produção, você estabelece a partir dessa todo o resto das relações sociais, todo o resto das relações políticas, porque esse é o gerador do poder de fato na sociedade, que é o poder material, que é o poder do controle sobre a reprodução material da vida. Ou seja, né, as relações de produção, o elemento infraestrutural que vai produzir a superestrutura, né, que é onde estão ancoradas as ideologias, os gostos, a cultura e tudo mais, que é aquilo que o Henry me parece ser aquilo que ele acredita que organiza a sociedade, não o inverso, como nós marxistas. Eu não sei se Henry Bugalho tem condições de discutir nesse nível de abstração, né? Talvez ele não esteja, vamos dizer assim, capacitado, né, para realizar uma discussão nesse nível. Mas eu estava neste momento, quando respondi a ele, discutindo nesse nível de abstração, né? Enfim, é uma questão de competência, né? Da população total, até 10%, de homens e mulheres, um núcleo duro dedicado apaixonadamente e inquestionavelmente à ideologia e disposto a ajudar de todas as formas na promoção de sua aceitação geral. Esse partido é hierárquica e oligarquicamente organizado, e geralmente é superior a ou completamente entrelaçado com a burocracia governamental. 3. Não, é isso que eu estou dizendo. E, veja, isso não é ipsis literis a lógica do tal centrão. O centrão não é a massa da política brasileira, e mesmo fora do centrão, né, tanto quanto o Lula está no governo, quanto o Bolsonaro, que seria o outro extremo, né, dentro desse arco aí, está no governo, se consegue fazer algo muito diferente do que sugere o centrão? Tá entendendo, senhor Henry? Tô tentando ser mais didático aqui para você não dizer que eu tirei do cu, né? Mas eu até fico me sentindo bem, assim, fico legal, sabe, de ver o Henry falando esse tipo de coisa, né? Porque, né, ele gosta de ser tão polido. Então, se ele tá dizendo aí que eu tirei do cu, é sinal de que ele sentiu mesmo, né? Sentiu mesmo. Bom, o cara meteu 3 vídeos em sequência, é certo que ele sentiu pra caralho. Sistema de terror, seja físico ou psíquico, efetuado por meio do controle do partido e da polícia secreta, apoiando, mas também supervisionando o partido para seus líderes, e caracteristicamente direcionado não apenas contra inimigos, entre aspas, demonstráveis do regime, mas contra classes mais ou menos arbitrariamente selecionadas da população. O terror... Vamos botar bem devagarinho? Será que a Vatina fazer ou não preciso? Hã? Não é exatamente isso que a gente tem com a parte mais precarizada da classe trabalhadora no capitalismo? Não é isso? Hã? Prisões sem julgamento, invasão de domicílio sem mandado. Não é isso que a gente tem? Saca? Talvez seja porque o Henry não consegue, porque assim, será que ele tá há tanto tempo na Espanha, né? Ele que é um cara de classe média, né? Classe trabalhadora, mas a gente pode enquadrar aí como um pequeno burguês, né? Ou se você preferir um playboy, não é isso, né? Talvez para ele, na Espanha, não é na Espanha que ele tá, acho que é, né? Pelo menos era também, não faz muita diferença. Ele, né, um pequeno burguês na Espanha, talvez ele não perceba
que ele tá na parte da sociedade que tem direitos. Saca? Talvez ele não perceba isso. E aí, vocês me desculpem se eu fico puto às vezes quando eu vou falar esse tipo de coisa. É porque eu acho um cinismo, porque eu não acredito, sabe? Não acredito. Eu acho que ele é mal intencionado, gente. Saca? Porque se ele quisesse fazer um react, por exemplo, ao que eu falei, de maneira bem intencionada, ele não pegava um short de 1 minuto, gente. Atitude correta, camarada. Saca? Se quiser, por exemplo, não gravar a partir de um vídeo de 1 hora, porque eu sei que é difícil, ruim de fazer um react de um vídeo de 1 hora, que fosse no canal de cortes, pegasse um corte que a gente fez aqui, que pelo menos tem uma linha de raciocínio do início ao fim, em alguma parte, para ele poder extrair alguma coisa melhor. Se você tem mais preguiça ainda, então pega um corte do TikTok ou do Instagram, que é o mesmo, que também tem algum raciocíniozinho ali, alguma coisa com início, meio e fim. Não, ele pegou um short do YouTube, que sequer tem uma ideia fechada, alguma coisa que ele possa argumentar em cima a partir do que eu de fato falei. Sabe? Não dá pra ter respeito. Ou da pressão social dirigida pelo partido, explora sistematicamente a ciência moderna e, mais especificamente, a psicologia científica. 4. Um monopólio tecnologicamente condicionado, quase completo, de controle nas mãos do partido e do governo, de todos os meios de comunicação em massa eficazes, como a imprensa, rádio e filmes. 5. Então, é isso aí, né? O mundo inteiro consome notícias internacionais que partem de 2 ou 3 agências internacionais de notícia. Tá? A mídia de massa no mundo inteiro é financiada por grandes capitalistas. E quanto maior a audiência, mais do topo do capitalismo são as empresas e os capitalistas que financiam a mídia de massa. No Brasil também, de novo, é um exemplo perfeito disso. Né? A gente tem um discurso uníssono anticapitalista, de defesa do capital, aliás, desculpa, anticomunista, de defesa do capital na mídia. É disso que eu estava querendo dizer. Por isso que eu falei, olha, é difícil ele falar qualquer coisa a partir de um corte de 1 minuto. Porque é isso que eu estou dizendo. Olha, é uma categoria, no caso eu estava falando do totalitarismo, que eu estava não dizendo o que ele disse no vídeo, mas que ele parte desta linha ao, muitas vezes, dar a entender que pode ser estabelecida a equivalência entre as experiências socialistas e as experiências nazifascistas. Isso é ancorado no totalitarismo, tá? Quando eu disse que ele parte dessa linha, eu estava explicando, né, que é uma categoria vazia, mas que no limite, e talvez Henri Bugalho não saiba o significado da expressão no limite, pode ser aplicada ao capitalismo. Ou seja, ela não pode ser aplicada. Mas se você quiser forçar a mão e aplicar ela, você aplica ela ao capitalismo. É isso que eu estava dizendo ali. Um monopólio tecnologicamente condicionado quase completo do uso eficaz de todas as armas de combate armado. E 6. Um controle e direção central de toda a economia por meio da coordenação burocrática de entidades corporativas anteriormente independentes. Não, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu acho que ele colocou os pontos que eu falei lá antes, talvez não da maneira que eu resumi no vídeo, né? Mas é isso. Agora, a mesma coisa é isso, a economia controlada. Não é esse o ponto? Por isso que o Losurdo samba na cara desses dois aí, né? Do Brzezinski e desse Friedrich. Porque não é justamente isso. Gente, toda a economia capitalista é dirigida pelo Estado. O Estado emite a moeda, tá? Estabelece a taxa básica de juros, mantém o mercado interbancário de reservas, mantém o sistema de meios de pagamentos, o sistema bancário, o mercado de crédito, organiza o sistema de compra e venda de ativos, regulamenta tudo. É o Estado que controla 100% da economia no capitalismo. E quando é necessário um acréscimo de produção, seja para tirar o capitalismo da crise, seja para financiar uma guerra, o Estado também, né, faz um esforço de guerra e direciona ainda mais essa produção, controlando a 100%. E é isso que eu estava dizendo, que quando, no limite, a gente vai utilizar essas categorias, a gente pode aplicá-las ao capitalismo, né? Enfim, eu tô achando bonitinho. Como você pode ver aqui, essa definição ela
vai enquadrar principalmente a União Soviética do Stalin, e há dúvidas, inclusive, se essa definição poderia se encaixar a Alemanha nazista, porque, por mais que houvesse essa intenção totalitária no nazismo, não havia um controle tão profundo assim da sociedade, incluindo na economia. Então, assim, essa definição, ela visa definir esses dois regimes do século XX. Não, ela se aplica exatamente aos dois, mas na verdade ela pode se aplicar até o capitalismo. Por isso que o totalitarismo é uma categoria vazia, tá entendendo? Na União Soviética se tinha um sistema de economia planificado, uma vez que eles estavam num processo de transição, né? Num momento de tentar desconstruir as relações capitalistas de produção e construir relações comunistas de produção. A Alemanha nazista, ela era capitalista, né? Entretanto, ela estava num esforço de guerra onde ela também planejava a sua economia, tinha compra governamental, então também tinha. Assim como tinha na Inglaterra, no momento da guerra, nos Estados Unidos, no momento da guerra, e nos momentos de crise, e mesmo nos momentos de não crise do capitalismo, né, ainda assim, não há capitalismo sem o Estado gerir a economia, né? Porque, em última instância, é aquilo que eu falei, é a moeda, é o Banco Central, é a taxa básica de juros, é o sistema de crédito, é o mercado interbancário de reservas, é a própria estrutura bancária, né, que é a estrutura de meios de pagamento. Então, tudo isso é controlado pelo Estado. E daí, a questão aqui, que se pode inclusive ir lá perguntar para o Humberto como uma definição como essa do Friedrich e do Brzezinski se encaixaria em qualquer democracia, sabe, contemporânea sólida, né? Então, como eu acabei de explicar ali, praticamente todos, se é que eu perdi algum, dos argumentos que você deu. Hein? Fica chato, né, cara? É isso, entendeu? Então, se você queria perguntar para o Humberto, tá aí, respondi, tá bom? Mas vamos lá, o que mais que você vai dizer? Porque a ideia de democracia, ela é um espectro, na verdade. Quando se fala em democracia, não existe uma ideia pura de democracia, como ele fala no final ali, que a visão pura seria os Estados Unidos, uma bizarrice completa. Não, aí, ó, viu? De novo, isso aí porque você tá vendo um corte de 1 minuto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a partir do momento que você fala naquele vídeo, né? Tanto é que eu chego a falar em algum momento lá do vídeo, que o próprio estabelecimento do capitalismo foi produto de um processo violento, que você diz que é contra a violência, né? E eu digo que a violência ela é necessária dentro de um processo revolucionário, uma vez que não se muda, né, um modo de produção sem um processo revolucionário. Esse é o meu ponto. E o que eu estava querendo dizer? Quando você defende que não haja um processo revolucionário, tá? Você então defende que haja a manutenção do capitalismo. E aí o que eu digo? Bom, o capitalismo nasceu de um processo revolucionário. Nasceu de um processo chamado Era das Revoluções Burguesas. É isso que eu estou dizendo ali. E aí eu digo, bom, se você defende o capitalismo, o ápice da democracia do mundo, né, democrático capitalista é os Estados Unidos, que é um sistema onde você só pode governar se você for de um dos dois partidos que são duas faces da mesma moeda. Dois partidos de direita. Essa foi a minha linha de raciocínio. É impossível você chegar nessa linha de raciocínio a partir de um short de 1 minuto. Por isso que aí já está a tremenda desonestidade dessa primeira das 3 respostas do Henri Bugalho. Seria um espectro, de fato, né? Há nações mais democráticas, menos democráticas, e nesse espectro aí, alguns critérios são utilizados para tentar compreender o que seria uma nação democrática ou não. Então, por exemplo, tem uma lista que é elaborada todos os anos pelo The Economist Group, que usa 5 categorias principais para tentar definir quais seriam os regimes mais democráticos do que outros, né? Então, por exemplo, tem o processo eleitoral e pluralismo político, né? Vários partidos, por exemplo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política. E aí ele lista nessa listagem aí anual. Isso aí é uma questão assim, vejam, é uma definição, gente. Tá? Definição dá pra sair fazendo. Dá pra sair fazendo, entendeu? Esse é o problema do conceito. E isso gente, e aí quando o Henry fica brabo, que a gente vai lá dizer, que a gente quer definir quem é liberal e quem não é liberal, veja, vamos entender o seguinte. O liberalismo, gente, que é a filosofia que sustenta, que embasa, né, o capitalismo, que é produto, né, do estabelecimento do capitalismo, que gosta de trabalhar com esse tipo de definição. Porque você cria, né, um conceito, não é isso? Você tenta criar ali definições para os conceitos a partir de características. Só que você pode escolher as características que você quer botar ali. Você está entendendo? Você pode escolher isso. Enquanto que nós olhamos o mundo de maneira invertida. A gente não consegue trabalhar com esse tipo de definição. Nós trabalhamos com categorias.
né? E as categorias, elas são fundadas em determinações. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso inventar um conceito e procurar achar nele, né? Achar na realidade coisas que o contemplem. Não, nós temos que olhar para a realidade nos dizer como que são as categorias. E é nesse sentido, né, que a gente está dizendo, olha, não adianta você ter, por exemplo, 2, 3 partidos nos Estados Unidos. Se ambos vão aplicar estruturalmente a mesma política. Entende? Um vai ser mais conservador, outro vai ser mais progressista, mas o cerne que organiza a sociedade, que são as relações de produção, isso não muda. Democracias plenas, democracias falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Então, por exemplo, né, em 2022 a lista ela enumera ali como 5... Sabe, isso é um jogralzinho. É um jogralzinho, só que você não está olhando as determinações mais abstratas. Entende? Você está olhando aquilo que é o concreto sensível para nós marxistas. Né? Por exemplo, muitas vezes eu já tentei conversar com vocês aqui no canal sobre o fascismo. E eu digo a galera assim, você pode abrir um livro didático de história, procurar lá o que é fascismo, e eles vão apresentar para vocês em algum momento do texto assim, características do fascismo. Então vai ter lá autoritarismo, vai ter lá unipartidarismo, vai ter lá enfim, militarismo, um nacionalismo chauvinista, enfim, você vai encontrar um checklist, tá entendendo? Você vai encontrar um checklist. E aí, gente, você começa a olhar para outros fenômenos que não são necessariamente fenômenos fascistas e você consegue, muitas vezes, encaixar naquele checklist ali. E isso buga a galera. E a galera tá, então isso é fascismo ou nada é fascismo, sabe? Começa a ter problemas com isso aí. Por que isso não é um problema para nós marxistas? Porque nós sabemos que nós não podemos fazer um checklist. Isso serve para socialismo também, serve para uma série de coisas. O que vai determinar a categoria são as estruturas da categoria. A gente tem que fazer uma análise estrutural da categoria. Então, para determinar, por isso que a gente diz, olha, se tem Estado, tem ditadura. Porque senão, essa categoria de ditadura ou de democracia, né, ela acaba ficando muito esvaziada. Porque ela se mistura com outras relações, com outras experiências, com outras coisas. E acaba que o conceito não serve para explicar a realidade. Então, por isso que quando a gente fala em democracia, havendo Estado, a pergunta é, democracia para quem? Por exemplo, a gente, em todos esses exemplos que o Henry vai dar ali nesse checklist de democracia que ele está dando para a gente, em todos esses exemplos, nós estamos falando de democracias burguesas. Então você pode ter mais ou menos direitos, esses direitos podem ser mais ou menos representados, mas sempre, em todas essas experiências, o capital que manda, você vai ter segregação social, você vai ter pessoas com mais e pessoas com menos direitos. Compreendem? Por quê? Porque trata-se de democracia burguesa ou ditadura da burguesia. O socialismo, ele é o quê? Ele é a ditadura do proletariado. Então ele é democracia para o proletariado e ditadura para a burguesia. Porque o que a gente vive é democracia para a burguesia, ditadura para o proletariado. Compreendem? Por isso que Marx é muito mais profundo. A filosofia de Marx ela é muito mais poderosa. Porque é o poder do materialismo histórico e dialético. Esse é o grande poder do materialismo histórico e dialético. O poder de melhor explicar a realidade. Não é isso? E não é para isso que serve a teoria? É para isso. Sólidas no mundo, a Noruega, a Nova Zelândia, a Islândia, a Suécia e a Finlândia. E aí eu queria saber como é que você encaixaria essa definição de totalitarismo para essas democracias que são capitalistas, né? Como é que você encontra esses elementos descritos aqui, né? Por exemplo, a ideologia que perpassa toda a sociedade, ou, por exemplo, um único A ideologia é a ideologia do capital. partido de massa, onde Não há necessariamente um único partido, mas todos os partidos executam o mesmo programa político. um ditador no topo e uma elite, Não há uma figura de um único ditador, mas os
políticos que estão no topo, todos seguem a mesma ideologia. Se não seguirem, não chegam no topo ou não se mantêm no topo. Uma elite política controlando o país, ou se A elite política controla o país literalmente no capitalismo, não é isso? É justamente o capital que controla, que financia as campanhas, que faz o lobby, que dita o rumo da nação. sistema de terror físico ou psíquico oprimindo a população e intimidando Então, é para isso que serve o BOP, a rota, né? É para isso que serve a repressão, para isso que as pessoas pobres têm a porta pedalada, por isso que a polícia pode matar e nada acontece, é por isso, Henry. a população. O monopólio da comunicação de massa, por exemplo, Então, o monopólio da comunicação de massa, 100% da mídia burguesa é financiada pelos grandes capitalistas. né, isso aparentemente não existe em nenhuma democracia sólida como essas 5 mencionadas. O monopólio da força, do combate armado, isso é quase um pré-requisito do Estado moderno, mas Aí ele ouviu o galo cantar, né? No fundinho, assim, ele ouviu o galo cantar, porque é literalmente essa, né, a determinação mais concreta, né? Que é o fato do Estado ter o monopólio do uso da violência. Vocês viram? Eu consegui fazer aqui um pinga-fogo, né? Que nem eles gostam de chamar, um tete-a-tete com ele. E eu respondi tudo pra ele. É muito bom, cara, é muito bom. E é engraçado que você pode ver que sempre a gente consegue tirar alguma coisa bacana nos reacts, né, gente? Estamos aqui discutindo a categoria de totalitarismo. E é legal que eu tô lembrando, né? Mas eu repito, assistam o vídeo. O vídeo, eu penso até em regravar, né, aqueles argumentos lá de alguma maneira, mas eu tô de alguma maneira agora nesse vídeo aqui repetindo esses argumentos. isso, e por fim, o controle da economia. Então, assim, eu acho Então, muito o controle da economia é aquilo que eu expliquei antes, né? Controla o Banco Central, estabelece a taxa de juros, controla o mercado interbancário de reservas, estabelece o sistema de meios de pagamento, né? difícil aplicar esse conceito de totalitarismo, que é um conceito Então, em poucos segundos aqui eu expliquei que, na verdade, é exatamente isso que acontece. usado na ciência política, por exemplo. Acho muito difícil aplicar esse conceito a qualquer outra coisa que não certos regimes específicos para os quais esse conceito foi elaborado. A impressão que eu tenho é que o Humberto não tem a menor ideia do que quer dizer totalitarismo. Ele nunca deve ter lido nenhuma definição disso. Então, tem inclusive uma série de 4 anos atrás falando desses autores aí que ele está citando e de outros, inclusive eu faço um debate bastante mais aprofundado. E olha, era um Humberto bem menos experiente, né? Então eu acho que o vídeo hoje eu faria algumas coisas diferentes ali. Mas sim, eu li tudo isso aí, eu conheço exatamente tudo isso aí que você tá falando, cara. E é bom que eu posso provar, né? Que eu não li nessa semana, porque afinal de contas são justamente esses mesmos autores, é justamente esse mesmo livro que tá lá citado num vídeo de 4 anos atrás, e por isso eu fico muito satisfeito. Certamente não leu a obra da Hannah Arendt, porque ela faz uma distinção logo de cara, né? No prefácio do livro, ela faz uma distinção entre o que é autoritarismo, por exemplo, e totalitarismo. Então, assim, nem sequer com a Hannah Arendt você poderia confundir. A diferença só é que no totalitarismo haveria um viés não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima na sociedade, onde a sociedade ajudaria a dar sustentação ao regime ditatorial, né? Então não seria apenas a repressão e o terror do Estado, como por exemplo na ditadura, que sustentariam o totalitarismo. Haveria de ter também a participação do povo sustentando, acreditando no regime, tá? Seria essa a diferença. Mas eu vos pergunto, camaradas, não é justamente isso que acontece no capitalismo, gente? Que nós, marxistas, chamamos de ideologia? Não tem um monte de pobre defendendo o capitalismo dia e noite? Não tem um monte de céu, de MEI, né, se dizendo empreendedor? Não é rigorosamente isso que acontece no capitalismo? Aí quando eu digo que eu não tenho respeito, galera, assim, porque assim, ele é arrogante, galera. Sabe, assim, eu acho que a gente tem que ter humildade, cara, sabe? Humberto não lê, Humberto não sabe. Eu não trato todo mundo com desrespeito que nem eu trato o Henry Bugalho, mas é por causa disso. Não é de hoje que eu percebi isso nele. Ele é muito raso e se acha a primeira ou a última bolachinha do pacote, saca? Então, assim, é deprimente. Desculpa, mas é deprimente, né? Numa boa. Quando eu falo de visão autoritária, eu tenho algo em mente. Quando ele fala de totalitarismo, ele fala de uma coisa que não tem nenhuma correspondência com nada que é debatido sobre esse tópico. Ele simplesmente inventou. Entendeu? Tudo isso que ele tá falando nessa parte do vídeo, que ele tá chegando no auge da desonestidade dele, ele tá dizendo de tudo que eu falei. Ele tá analisando um short de 1 minuto. Que sequer
eu consigo ter um raciocínio começo, meio e fim. Então ele está pressupondo que eu não falei nada, que eu não expliquei nada, que eu não disse de onde eu tirei essas coisas. Né? Tá entendendo? E aí depois o problema sou eu. Entendeu? É isso, entendeu? É isso. O nível de desonestidade do Um cara. conceito aí que só ele sabe o que define, porque ele não divide com a gente o que quer dizer, e simplesmente... Mas fiquei feliz, hoje eu lembrei, hein? Lembrei, tô bom da memória ainda. Lembrei do vídeo antigo lá, né? Mas igual ainda recomendo que vocês assistam a série inteira, inclusive. É um erro conceitual tremendo e grotesco e bizarro e facilmente contestável. E só lembrando que em nenhum momento eu mencionei a palavra totalitário, totalitarismo é ele que parte para esse lado aí. E como eu falei, para alguém que chama o Stalin de camarada, né, camarada Stalin, me parece aqui uma tentativa... Não. Camarada Koba. Hã? Camarada Koba. Hã? Você é um stalinismo, Ai, eu tô aqui, obviamente, tirando onda, né, galera, assim, eu tenho uma posição crítica a respeito do Stalin. Agora, crítica no sentido de avaliar com acuidade, né, todo o período do camarada Stalin. E sim, me refiro como camarada Stalin, porque eu defendo todas as experiências socialistas. Todas. Tá? Em que sentido? O pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Todas as experiências socialistas são cheias de contradições, de imperfeições. Todas essas contradições e imperfeições são produto histórico do capitalismo, porque o socialismo nasce dos escombros do capitalismo. Os problemas existentes no socialismo são problemas históricos derivados do capitalismo, que precisam ser eliminados, subvertidos, na construção de uma nova lógica de produção. Por isso eu não defendo tudo o que aconteceu no regime comandado pelo camarada Stalin. Eu sei das limitações, das contradições, dos erros, mas estes devem ser encarados por nós, comunistas, como aprendizados, porque não nos cabe fazer avaliação moral do camarada Stalin. A gente pode fazer isso. Você pode achar feio, achar bobo, achar errado, achar certo, enfim. O que a gente tem que entender é o processo que levou a aqueles acontecimentos, olhar com distanciamento e avaliar com acuidade. Né? Então por isso que eu brinco. Eu brinco porque hoje a figura do Stalin é uma figura do século passado. Uma figura de outros processos. Fazer análise sobre stalinismo hoje me soa anacrônico. Hoje, a figura do Stalin ela serve muito mais como propaganda, como argumento retórico, porque ninguém discute seriamente, né, Atitude em correta, camarada. perspectiva o período, né, em que Stalin esteve à frente da União Soviética. Porque isso quem faz somos nós, marxistas. A gente pode até brincar com isso, utilizar e tal, né? Mas o que Henry faz é simplesmente invalidar o debate a respeito de Stalin, justamente com esse tipo de fala que ele acabou de ter. Alguém que chama Stalin de camarada, e a dimensão retórica? E a dimensão de agitação? Ele não entende nada disso. A dimensão histórica? Não, ele está simplesmente fazendo coro com os liberais, que ele não gosta de ser colocado no mesmo balaio, mas isso é, enfim, isso é um dado da realidade. Que ele não pode mudar. Né? Para que ele mude esse dado da realidade, ele tem que adquirir uma nova postura ante a realidade. Ele não gosta. Mas é justamente assim que os liberais tratam Stalin. Para inviabilizar qualquer tipo de análise em perspectiva do período. E é simplesmente isso que nós fazemos. E se isso irrita o liberal, aí sim que eu vou falar camarada Stalin. Quer ter um jogo político, quer ter um jogo retórico, né? Imagético e por aí vai. Né? E é nesse sentido que a gente repete.
que é, na verdade, a crítica feita com esse conceito, né? Daí tem um ponto aqui que ele diz o seguinte, né? Esse totalitarismo do capitalismo, figuras como Henry defendem. E eu fico pensando de onde um cara desse tira essa merda, né? Porque simplesmente não tem nada a ver com o que eu disse, né? Ele tá bravo. Do dia que eu tirei essa merda, hein? Sabe do dia que eu tirei essa merda? Você diz no vídeo que é contra todo tipo de violência, porque é por isso que você não acredita na revolução, porque a revolução necessariamente ela é violenta, etc. Eu digo, então você defende o capitalismo. Ah? É isso, porque qual a forma de transformar isso? Desculpa, eu não acredito. Você acredita o quê? Que nós vamos eleger um cara que vai acabar com o capitalismo. É isso. Eu ainda cito exemplos, né? O exemplo mais icônico é o Salvador Allende, que com um programa socialista bastante tímido, né? Teve bomba sobre sua cabeça. Tá? Então é daí que eu tiro esta merda que te deixou tão tocado, né? É isso, Henry. Tem nada a ver com o que eu defendo aqui no canal, não tem nada a ver com qualquer tipo de coisa que eu diga aqui no canal ao longo dos últimos 5 anos. Então, simplesmente, sabe, mais uma vez tirou uma ideia totalmente do rabo dele e joga aí pra audiência dele, que me parece a crítica também. Ah, audiência crítica. Olha, agora falou de vocês, camaradas. Agora, viu? Sobrou até pra vocês agora aqui. Aí, chat, sobrou pra vocês. Também, porque quem já viu algum vídeo meu sabe que eu não defendo nenhum tipo de totalitarismo, nem sequer do capitalismo, sabe sei lá o que significa isso. É simplesmente uma bizarrice que tem o único intuito de me atacar sem qualquer tipo de... É que assim, sabe por que o cara tá tão dentro da ideologia liberal burguesa que ele sequer percebe que isso é ideologia. Veja como o Marx é fantástico. Porque isso é literalmente o que a ideologia faz. Né? A ideologia burguesa faz. Literalmente. Eu sei que eu tenho ideologia. Que bom que eu sei, né? Que bom que eu sei, né? O Henry talvez não consiga ter esse nível de autopercepção. base em qualquer coisa que eu tenha dito anteriormente. Me espanta, de fato, que alguém engula uma fala como essa de maneira bovina e sem reflexão. É, assim, é um perigo, na verdade, que alguém venha distorcer Ficou bravão mesmo, cara. Ficou bravão mesmo, cara. Eu machuquei o Henry Bugalho. desse modo a fala de outra pessoa na internet. Assim, é bizarro mesmo, simplesmente inacreditável. Depois, quando eu falo sobre pluralismo político, né, que num sistema democrático você tem essas diferentes ideias em disputa, ele fala o seguinte aqui: o mundo ideal é a política dos Estados Unidos, né, republicanos e democratas. Mais uma vez, uma fala de espantalho, porque quem acompanha também o trabalho aqui sabe que desde 2016, né, quando eu comecei a falar de política aqui, o ponto de partida foi justamente os problemas da democracia atual nos Estados Unidos. Então, assim, o Trump começou a se destacar em 2016, é eleito em 2016, é isso que me leva a pesquisar sobre a extrema-direita e falar sobre isso aqui no canal, é isso que me leva a compreender os riscos do Bolsonaro também. Então, foi a questão problemática dos Estados Unidos, a democracia falha dos Estados Unidos, que é como está listada hoje os Estados Unidos na lista do Economic Group, como uma democracia falha. Os Estados Unidos têm muitas falhas nas instituições democráticas. Basta pensar, por exemplo, inclusive na eleição do Trump, né? Quando o Trump se elege por causa do colegiado eleitoral, que é esse sistema que existe na democracia norte-americana, de que os estados têm pesos diferentes, e aí tem um grupo de colegiado que decide de acordo com a votação popular no estado. Quando o Trump ele ganha a eleição... Qual é, galera? Me ajudem aí, chat. Qual é que é a democracia boa, então? Será que é uma democracia parlamentarista, será? Será? Noruega, Suécia? Então ele curte que tenha lá uma família real e um parlamento, será que é isso que ele acha legal? O problema todo é que, assim, eu não tô nem brabo com o Henry Bugalho hoje, nem tô puto, sabe? Eu só tô assim, meu Deus do céu, cara. Eu vou dizer, eu tô com pena. Vocês desculpem aí, chat. Eu tô com pena. Porque ele não entendeu, cara. Olha só, cara. O cara não entendeu, mano. Sabe? Eu dei o exemplo dos Estados Unidos porque é o ápice do capitalismo, não é isso? Não é o país líder do mundo capitalista. Mas se aplica a essas que ele tá defendendo também. Tá entendendo? Porque muda, sabe? Muda alguma coisa. Muda. Né? Muda. O 6 pelo meia dúzia. Né? Não interessa se é na Noruega, se é nos Estados Unidos. Por colegiado eleitoral, mesmo tendo milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. Isso é uma coisa criticada no canal aqui há muitos anos. Em nenhum momento eu cheguei a dizer aqui que o modelo ideal de democracia é a norte-americana. Então, assim, como eu falei, é uma distorção tão completa do que a pessoa diz, é uma tentativa de encontrar o que não foi dito. Não, cara, assim, eu já expliquei, vocês já entenderam, né, gente, assim, eu tô falando no nível de abstração, ele tá falando no outro, só isso. É só isso. Eu só tô um pouquinho mais...
um nível um pouquinho mais profundo que ele. Na fala de outra pessoa, que já parte de inúmeros preconceitos, já parte de uma, sei lá, uma hostilidade natural que ele tem por mim, que leva a mentir para os seus seguidores. Aqui é uma mentira, basicamente. Ele está dizendo uma mentira que não está em nada que eu fiz. Eu até não tinha nenhum tipo de problema com o Henri Bugalho. Não tinha mesmo. Eu comecei a notar há bastante tempo a postura dele. Lá atrás, quando ele não queria se misturar, tava achando-se muito estrelinha e tal. Numa época que eu também tava muito mais próximo dessa galera aí. Depois ele saiu bloqueando todo mundo. Então, na verdade, assim, ele me bloqueou de graça no Twitter, por exemplo, há vários anos atrás. Então, se tem alguém mentindo aqui, é o Henri, porque ele que veio com essa antipatia gratuita em relação aos comunistas, tá? E aí é lógico, depois eu perdi completamente o respeito mesmo. Canal aqui nos últimos, sei lá, 6, 7 anos falando sobre política. Então, simplesmente outra bizarrice, outra coisa grotesca aqui, e que ele achou, aparentemente, que ele estava aqui lacrando com essa fala dele, né? Ao ponto de compartilhar esses recortes aqui, falando aqui, pistolando contra Henri Bugalho, falando aqui, sabe, totalitário, é o capitalismo. Ou seja, ele está atacando ideias que eu jamais expus, jamais defendi aqui no canal. Sobre a questão dos bilionários... Ele ficou bravo com o meu clickbait, Tá bom, Henri Bugalho. Aquilo lá era um trailer do vídeo, tá? Pra fazer as pessoas ir lá assistir o vídeo todo, tá? Que se, pelo jeito, não assistiu. Eu vou deixar para amanhã, porque tem mais um outro recorte que eu quero falar com vocês aqui, que também tem a ver com outras coisas que podem ser suscitadas a partir das falas do Humberto. Mas é interessante a gente perceber essa dinâmica, né, de distorção do que foi dito, de tentar encontrar elementos ali, tentar buscar pelo em ovo, basicamente, e como fez um esforço tremendo mesmo, para tentar atribuir a mim ideias que eu jamais defendi, né? Então é isso. É interessante esses vídeos sobre falácias lógicas, de argumentação, são interessantes para a gente compreender como as táticas desonestas para manipular o debate público não são exclusividade da extrema-direita, não são exclusividade dos bolsonaristas ou dos olavistas. Tem muita gente bastante disposta a se munir de recursos desonestos para tentar... Cara, ele ficou muito sentido, cara. Até que ele fez todos... Bom, mas eu acho que o vídeo ficou bom, né? Deu pra entender que... eu acho que ficou bom, né? Eu acho que eu consegui pegar ele no flagra da desonestidade dele, de reagir a um short de 1 minuto, né? Para poder chegar nessa conclusão aí, porque ele não conseguiu acompanhar o que eu disse. Além do que eu consegui rebater tudo que ele disse aqui. Acho que tá legal. Acho que dá para as pessoas assistirem e tirarem as suas próprias conclusões, né? Eu acho que ele tá chegando ao fim, porque agora deve entrar propaganda. Eu vi que esse vídeo dele tem propaganda. E nós vamos encerrando por aqui, tá bom? E eu consegui chegar ao final sem pistolar, né? E ele não falou que eu sou fanático, olha aí, não falou que eu sou fanático, mas falou de totalitarismo, né? Não entendeu por que eu falei de totalitarismo. Tudo bem. Sinceramente, não esperava que você fosse entender mesmo, né? Acho que você tem que desenvolver algumas competências aí melhor para conseguir melhorar seu nível de entendimento, para que a gente consiga conversar no mesmo nível, né? Porque de fato você não conseguiu entender do que eu estava falando, além do que shortzinho de 1 minuto, complicado, né, meu irmão? Complicado. Assiste então pelo menos um corte lá do canal de cortes, fica aí a dica pra galera, meu canal de cortes, assiste lá, tá bom? Era isso, tchau e até a próxima.